Olá, meu nome é Caio César de Ávila Miranda, graduando do curso de Engenharia Civil do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, campus Curvelo. Apresentarei o seminário de lajes maciças armadas em uma direção, laje do tipo vigota armada em uma direção e laje do tipo vigota treliçada armada em uma direção. A disciplina Concreto Armado 1 e o professor orientador Tiago Bonjardim Porto. Lajes, o que são? Qual a principal função? Lajes são elementos de superfície cuja principal função é servir como piso de cobertura de edificações. Piso ou cobertura de edificações. As lajes recebem maior parte das solicitações exigidas numa construção e são elas de acordo com a NBR 8681, Ações e Segurança de Estruturas, ABNT 2003. Ações permanentes, variáveis e excepcionais, oriundas dos próprios elementos da construção, efeitos de vento ou trânsito de pessoas e ocorrências como explosões, respectivamente. Hoje é possível encontrar alguns tipos de laje no mercado, mas é possível definir os principais tipos de laje em dois grupos, sendo eles o de lajes maciças e lajes nervuradas. Ambas são utilizadas com o mesmo propósito, função estrutural, com distribuição de tensões para vigas. O que vai diferenciar é a necessidade do projetista, dimensão do vão, quantidade de material utilizado. Ambas podem ser tanto utilizadas como laje de forro quanto laje de piso. As normas abrangentes para projeto e execução dessa laje são NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto, Procedimentos Rio de Janeiro BNT 2014, NBR 14859, Lajes pré-fabricadas de concreto, parte 1, Vigotes, mini painéis e painéis requisitos, Rio de Janeiro BNT 2016, NBR 9062, Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldado, Rio de Janeiro, ABNT 2017. Temos como principais tipos de laje, são elas maciças ou nervuradas, sendo que as maciças podem ser armadas em uma ou duas direções e as nervuradas em uma direção no caso da pré-moldada do tipo vigota ou pré-fabricada do tipo vigota treliçada, duas direções pré-fabricada do tipo vigota treliçada. Como base de explicação do dimensionamento de laje maciça armada em uma direção, temos o seguinte exemplo e respectivos dados. A laje em questão está situada na imagem como laje 2. Okay. E temos os seguintes dados para a base do cálculo de dimensionamento. Dados: FCK 30 MPa para todos os elementos estruturais, peso próprio do concreto 2.500 kgf por metro cúbico, peso próprio da alvenaria 1.300 kgf por metro cúbico, carga do revestimento 100 kgf por metro quadrado, carga acidental, sala, cozinha, banheiro, instalação sanitária, quarto e varanda 150 kgf por metro quadrado, carga acidental da área de serviço e circulação 200 kgf por metro quadrado, tensão admissível do solo 20.000 kgf por metro quadrado, cobrimento CA2 igual a 2,5 cm para laje e 3 cm para viga, pilares e fundações. Segue a imagem ampliada da laje do exemplo junto ao detalhamento da planta baixa, onde está presente a laje em questão, e as dimensões da laje eixo a eixo. Inicialmente, calcularemos a altura da laje, definida da seguinte maneira: H é igual ao menor vão sobre 40, que é igual a 2,975 sobre 40. Encontramos o valor de 0,074 metros. Só que esse valor é arredondado para 0,1 para simplificar a execução das lajes, uma vez que as lajes situadas no mesmo piso, caso tenham alturas diferentes, podem tornar a execução inviável, pelo tempo de execução e custo, uma vez serão utilizadas diferentes formas. Essa imagem ilustra exatamente qual é a altura da laje em questão. Em seguida, calcularemos o peso próprio da laje, que é a altura da laje, que no caso já foi calculada previamente, multiplicada pelo peso do concreto. Neste exemplo, encontramos o valor de 250 kgf por metro quadrado.
Para calcular o peso da alvenaria, utilizaremos a seguinte fórmula, dado que E é a espessura da alvenaria acabada, H é o pé direito, L o comprimento da alvenaria de vedação interna, ρ o peso específico da alvenaria e A área da laje analisando os pontos de eixo a eixo. Temos essa fórmula como base de cálculo. Observamos que todas as variáveis da fórmula necessárias para o cálculo do peso da alvenaria restaria apenas o L, no caso a soma dos comprimentos da alvenaria internas que circundam a laje em questão. Naquela imagem anterior ampliada da planta baixa, usando como referência essa imagem, podemos encontrar todos os valores do comprimento da alvenaria de vedação interna. Encontrar o valor de L junto aos outros dados, substituímos as variáveis com os dados já calculados. Temos que a espessura da alvenaria acabada será de 0,15 metros, o H, que é o pé direito, um valor de 2,95 metros, o L calculado de 11,65 metros, o peso específico da alvenaria 1.300 kgf por metro cúbico, tudo dividido pela área da laje, que tem dimensões de 7,55 metros por 2,975 metros, encontramos o valor do peso de alvenaria de 298 kgf por metro quadrado. Para o cálculo da carga permanente, temos que a carga permanente é igual à soma do peso próprio da laje, o peso da alvenaria e o peso do revestimento. Lembramos que o peso próprio e o peso da alvenaria já foram calculados e temos que o dado da questão que a carga de revestimento vale 100 kgf por metro quadrado. Então somamos os valores, temos o valor da carga permanente G, que é igual a 648 kgf por metro quadrado. Observamos que sob a laje 2 temos parte da área de circulação, parte como cozinha e parte como área de serviço e banheiro. Pelos dados da questão, foi dado que a carga acidental para cozinha e banheiro um valor de 150 kgf por metro quadrado e para a área de serviço e circulação um valor de 200 kgf por metro quadrado. Definimos pela norma 6118 de projeto de estrutura de concreto que nesse caso será adotado um valor estimado para a carga acidental de 170, o valor de carga acidental Q, 170 kgf por metro quadrado. Por fim, encontra-se o valor da carga total, que é a soma da carga acidental com a carga permanente. Então, encontramos que o valor da carga total é dos 818 kgf por metro quadrado. Para calcular as reações de apoio, definimos a laje, se ela é bidimensional ou unidimensional. Para saber, é realizada a razão entre o menor vão da laje pelo maior vão em metros. Se o valor estiver compreendido entre 0,5 e 2, a laje será bidimensional. Mas se o número for igual ou menor que 0,5 ou maior que 2, significa que a laje é unidimensional. Neste exemplo tratado, foi encontrada a razão menor que 0,5. Portanto, se trata de uma laje unidimensional. Para calcular as reações de apoio, serão analisadas as áreas de influência da laje, demonstradas nessa imagem. Para definir os valores das variáveis das reações de apoio, temos que as reações de apoio é a carga total multiplicado pela área de influência interna dividido pelo comprimento do vão. Numa laje maciça retangular, poderemos ter até 4 reações de apoio, sendo elas RA', RA duas linhas, RB' e RB duas linhas, representadas na figura a seguir. Nesse exemplo, temos que o RA' vale
818 vezes 6,18 dividido por 7,55. Encontramos o RA' de 670 kgf por metro. O RA duas linhas, encontramos o valor de 1.157 kgf por metro. O RB', 770 kgf por metro. E o RB duas linhas, 770 kgf por metro. Estão representados aqui nessa imagem das reações de apoio. Vamos agora ao segundo exemplo, que são de lajes pré-fabricadas do tipo vigota treliçada armada em uma direção. Para o dimensionamento da laje nervurada armada em uma direção será adotado o cálculo de viga T, pois a mesa colaborante será submetida às forças de compressão. Essa característica dos materiais construtivos são vigotas pré-fabricadas de dimensão 600 por 13 por 4 cm, blocos de isopor para vedação, dimensões de 40 por 40 por 20 cm e massa específica 0,225 kN por metro cúbico. O passo a passo do dimensionamento. Essa é a visão de cima das duas lajes que vão ser utilizadas. A vigota pré-fabricada treliçada armada em uma direção. E os dados são, vamos considerar uma laje de resistência com pressão característica FCK 30 MPa, classe de agressividade ambiental igual a 2, peso específico do concreto 25 kN por metro cúbico, o peso específico da cerâmica é 13 kN por metro cúbico, peso específico de isopor para o piso 0,14 kN por metro cúbico. Foi utilizado aço CA50 e CA60 com módulo de escoamento FY 500 MPa e 600 MPa. Carga de revestimento adotada 1 kN por metro quadrado e uma carga acidental C que é igual a 1 kN por metro quadrado. Verificação da altura mínima para a laje. Regra prática: altura mínima maior ou igual menor vão 45, que dá 13,33 cm. Altura a ser utilizada no cálculo da laje nervurada armada em uma direção: H 20 cm, altura do bloco isopor mais 4 cm de capa, total H 24 cm. Utilizando o dimensionamento da viga T. Determinação, primeiramente será feita a determinação da largura da mesa dado por BF, que é a largura da mesa, sendo que BF é igual a B1, largura lateral da viga T do lado que não está em balanço, mais BW, largura da nervura, que vale 10 cm, mais B1. Portanto, o BF encontrado é de 50 cm. Cálculo dos volumes. O volume da unidade 0,015 mais 0,1 mais 0,015 mais 0,385 vezes 0,4 vezes 0,24. Temos o volume da unidade de 0,04944 metros cúbicos. Volume dos blocos. Realizando essa equação, foi encontrado 0,03272 metros cúbicos. E o volume do concreto, que é basicamente o volume da unidade menos o volume dos blocos, que se encontrou o valor de 0,01672 metros cúbicos. Cálculo do peso próprio da unidade. Temos que o peso próprio da unidade é o volume do concreto vezes o peso específico do concreto, mais o volume do bloco vezes o peso específico do bloco, vezes o peso específico da unidade. Substituindo os valores, temos que o peso próprio da unidade é de 0,425362 kN. Iniciando os cálculos de solicitações da laje, carregamento. O peso próprio é o peso próprio da unidade dividido pela área em planta da unidade. Substituindo os valores,
temos que o peso próprio é 2,065 kN por metro quadrado. Solicitação por vigota. É importante observar que cada vigota possui uma área de influência igual à largura da mesa e a viga T menos BF. Significa que cada vigota recebe uma carga por metro. Calculando o peso próprio por vigota, temos que o peso próprio por vigota é o PP vezes BF, que é igual a 2,065 kN por metro quadrado vezes 0,5 metros. Encontramos o peso próprio por vigota de 1,03225 kN por metro. No cálculo de revestimento por vigota, temos que o revestimento por vigota é o revestimento vezes BF, é igual a 1 kN por metro quadrado vezes 0,5 metros. Encontramos o revestimento por vigota de 0,5 kN por metro, tomando os valores de carga acidental, que é 2,5 kN por metro quadrado. E as cargas acidentais por vigota, temos que é Q vezes BF. Temos que a carga acidental 2,5 vezes o BF 0,5, encontramos as cargas acidentais por vigota de 1,25 kN por metro. Para o cálculo de cargas permanentes por vigota, temos que a carga permanente por vigota, que é G, é igual ao peso próprio por vigota mais o R por vigota. Temos o valor de 1,0325 kN por metro mais 0,5 kN por metro. Encontramos o valor de carga permanente por vigota de 1,533 kN por metro quadrado. Temos então que a carga total por vigota é o G por vigota mais o Q por vigota, que é 1,533 kN por metro mais 1,25 kN por metro. A carga total por vigota é 2,783 kN por metro. Considerando os carregamentos em cada vigota em relação aos estados limites, temos o carregamento considerando o estado limite último, o P de LU, P de LS, carregamento considerando o estado limite de serviço, G, cargas permanentes e Q, cargas acidentais, e o coeficiente de minoração do momento. Então temos que o carregamento considerando o estado limite último, valor de 2,783 kN por metro, e o carregamento considerando o estado limite de serviço, valor de 1,533 kN por metro, mais o coeficiente de minoração do momento 0,3, vezes 1,25 kN por metro. Então temos que o carregamento considerando o estado limite de serviço, valor de 1,908 kN por metro. Os momentos fletores em cada vigota em relação ao estado limite último e ao estado limite de serviço, temos o P de LU já calculado, vezes o vão de cálculo, que é 600 centímetros ao quadrado dividido por 8. Então temos que os momentos fletores, substituindo na fórmula, é valor de 1.252,35 kN por metro. Considerando o momento fletor pelo estado limite de serviço, o valor, substituindo na fórmula, o valor de 858,6 kN por centímetro. Para o cálculo de armaduras, temos o pré-dimensionamento do K, que é igual a MD sobre FC vezes B vezes D ao quadrado, substituindo os valores que nós já temos contra o seu valor de 0,0746. Temos que o K é menor que o KL, 0,295, um K' é igual a K. Temos que o S2 é igual a 0, então a S maior ou igual a S1, que é igual a FC vezes BF vezes D sobre FYD, vezes 1 menos raiz quadrada de 1 menos 2K'. Substituindo os valores, encontramos que a S
vale 1,91 cm² por vigota. Para a armadura mínima, temos que a área do aço mínima é igual a ρ mínimo vezes a área da seção T, substituindo os valores. Encontramos o AS mínimo de 0,6 cm² por metro, considerando o ρ mínimo 0,15 por FCK de 30 MPa. É a armadura mínima. As armaduras longitudinais de vigotes treliçados devem ser constituídas pelo menos 2 ferros e satisfazer as seguintes condições. Considerando beta o coeficiente do aço, CA50 0,003, o AS é maior ou igual a beta vezes BW vezes H. Substituindo os valores, temos 0,72 cm². Considerando o HF mínimo, a espessura mínima da capa em centímetros, o HF mínimo de 4 centímetros, o BW mínimo, largura mínima da nervura, que vale 10 centímetros, o FYD em megapascal, AS centímetros². A área do aço adotada. Então temos que a AS vai valer 1,91 cm² por vigota, AS mínimo 0,72 cm² por vigota. Como a AS é maior que a AS mínimo, o AS adotado vai ser 1,91 cm² por vigota. Para AS adotado como 1,91 cm² por vigota, temos a bitola de 10 mm por nervura. E para esse utilizado de 2,355 cm², referente a essa mesma dimensão por nervura. Segue o resumo das armaduras utilizadas no dimensionamento dessa laje, tomando em consideração a laje, as direções, as posições, o aço adotado, os AS mínimo, bitolas, o espaçamento, quantidade de barras, comprimento unitário total, peso e o peso total. O processo executivo da laje pré-fabricada do tipo vigota, treliçada armada em uma direção. Vou mostrar um vídeo exemplificando como seria o processo executivo de uma forma bem simples. Esse exemplo é a montagem de uma laje de forro. O processo executivo da vigota treliçada, esse vídeo exemplifica de forma simples como ele é feito. Esse caso iniciou-se com a colocação de uma alvenaria no entorno da laje, que vai servir como o próprio molde da capa do concreto, dispensando a utilização de formas laterais. Seguidos são posicionadas armaduras na base, onde estão as vigas, seguidas de uma amarração da armadura e concretagem da parte superior. Logo são posicionados vigotes, seguido o distanciamento do projeto. Logo depois são posicionados os blocos de vedação cerâmica, nesse caso, a armadura negativa. Antes da concretagem da capa de concreto é feita a amarração das armaduras. Não foi apresentado nessa animação, mas o ideal é que se posicione os escoramentos na parte de baixo da laje, antes de ser despejado o concreto para a capa. Logo após a cor do concreto, a laje está finalizada. A laje pré-moldada do tipo vigota armada em uma direção, temos que ambas, tanto a vigota treliçada quanto a vigota T, ambos são utilizados com o mesmo propósito, a função estrutural com distribuição de tensão para as vigas. O que vai diferenciar é a necessidade do projetista, a dimensão do vão e a quantidade de material utilizado. Ambas podem ser tanto utilizadas como laje de forro quanto laje de piso. No caso da laje de vigota, ela pode ser apenas armada em uma direção, visto que é feito em material pré-moldado. A laje executada é composta pelos vigotes na parte inferior do material e vedação entre elas.
podendo ser cerâmico ou de isopor. Deve-se levar em consideração que esse material de vedação não compõe o cálculo estrutural, visto que não tem função estrutural. A parte superior da selagem é feito um cobrimento de concreto, chamada capa de concreto. É de se observar que não há garantia de interação entre a capa de concreto e a vigota, visto que são feitas em etapas distintas, pois a vigota pré-moldada ela já vem de fábrica toda pronta, toda concretada, e ela é feita em etapas distintas, diferentemente da laje de vigota treliçada, que a vigota acaba seu processo de fabricação com a concretagem da capa de concreto. Nas imagens a seguir pode ser mostrado com mais clareza essa diferença. No caso da vigota treliçada, a capa de concreto vai interagir com essa armadura que está em cima aqui, com a treliça. Então vai ter uma melhor interação da vigota com a capa de concreto, porque ela vai fazer parte também desse segundo processo construtivo. No caso da vigota pré-moldada, ela não vai ter essa garantia dessa interação. Então, basicamente, na parte de projeto, elas se assemelham, mas no processo executivo tem essa diferença entre elas. Em seguida são minhas referências bibliográficas para poder ser feito esse seminário. E muito obrigado. Então, o K1 maior que o KL, o K' é igual ao KL. Então, o K menor que o KL, 0,295, o K' é igual ao K. Considerando o ácido Ca50, aplicamos a fórmula para encontrar os AS. Calculando a área do AS com os valores obtidos anteriormente, substituímos na seguinte fórmula. O AS é igual a S1, e já substituindo esses valores que já temos que 182,14 vezes 100 vezes 7,5 sobre 4,348 vezes 1 menos raiz de 1 menos 2x vezes 0,0171 é igual a 0,54 cm² por metro. Considerando o aço Ca60, o que vai mudar é o FYD. Então, o FYD vai valer 5,217, e aí o AS para o aço Ca60 vai ser 0,45 cm² por metro. Assim, toma-se que o AS mínimo é igual ao ρ mínimo vezes AC, que é igual a 0,15%, enquanto o valor de AS mínimo é o valor de 1,5 cm² por metro. Então, o AS adotado por Ca60 é de 1,5 cm² por metro, bitola de 5 mm e distanciamento de 13. Para a direção Y, realizamos o mesmo cálculo que anteriormente, porém muda-se o momento. Então foi encontrado. Temos que o K é menor que o KL, é 0,295, então o K' é igual a K. E o K é 0,0746. Novamente realizamos os cálculos das áreas de aço, as AS. Substituindo os valores, temos como resultado as AS adotado para o aço Ca60 de 1,5 cm² por metro, bitola de 6,3, espaçamento de 12. Reparamos que, diferentemente da direção X, aqui vai mudar o valor de K'. E considerando os valores de FYD para o Ca50, para o aço Ca50 e o FYD para o aço Ca60, encontramos a S para o aço Ca50 de 2,44 cm² por metro e o aço Ca60 um AS de 2,03 cm² por metro.
Temos a seguir o resumo das armaduras positivas da laje, em que todos os valores encontrados com os respectivos momentos utilizados. No projeto executivo da laje maciça armada em uma direção, temos basicamente 5 etapas, sendo a primeira a alocação das formas e escoramento. As formas podem ser constituídas de madeiras, tábuas, chapas compensadas ou chapas de aço. Vão servir como base até que o concreto atinja a resistência especificada. As escoras das formas também podem ser constituídas de madeira ou metal. Na segunda etapa, é a colocação das ferragens. Nessa fase, são posicionadas armaduras determinadas na fase do projeto, ou seja, as armaduras principais do projeto, secundárias e espaçadores. Nessa fase também são adicionados os componentes elétricos da edificação. Na terceira etapa é a concretagem. Após a certificação de que as armaduras foram todas posicionadas, as formas podem ser limpas e molhadas e só assim devem ocorrer o lançamento do concreto, realizando sempre o processo de nivelamento e adensamento. Na quarta etapa, são os cuidados da cura. Isso é um passo importante, que muitas vezes é esquecido nas obras. Em suma, deve-se realizar a proteção e hidratação do concreto durante o processo de cura, sempre que necessário. Na quinta e última etapa é a desforma. Posteriormente, as formas devem ser retiradas apenas quando o concreto atingir a resistência mecânica de projeto, normalmente em torno de 28 dias. Cálculo de momentos. Para lajes em apenas uma direção, armadas em apenas uma direção, pode-se calcular os esforços dos momentos em apenas uma direção do menor vão. O M mínimo, M sobre 5, e o X mínimo, aproximadamente 0,7x, em que M é o momento fletor positivo, MA ou MB, e o X, momento fletor negativo, XA ou XB. Utilizando a equação do momento para definir o momento fletor positivo das lajes armadas em uma direção, tem-se que MB é 818 vezes 2,975 ao quadrado sobre 14,22, que é igual a 509 kgf por vezes metro. O M mínimo é igual ao MB sobre 5, que é 509 sobre 5, que dá o valor de 102 kgf vezes metro. O XB, 818 vezes 2,975 ao quadrado sobre 8, que é igual a 905 kgf vezes metro. E o X mínimo é aproximadamente 0,7 XB, que é igual a 0,7 vezes 905, que é igual a 634 kgf vezes metro. Lembrando que X é o momento fletor negativo, M é o momento fletor positivo, φ é referente ao menor vão da laje ao quadrado, e P é o valor da carga total já calculado anteriormente. Devido aos momentos fletores diferentes entre as lajes adjacentes, no caso, a laje 1 com a laje 2 e a laje 2 com a laje 4, é realizada uma compatibilização dos momentos fletores. No caso da laje 1, foi encontrado um momento fletor negativo de 478 kgf vezes metro, e na laje 4, um momento fletor de 655 kgf por metro, vezes metro. Logo, temos que o X adotado é x1 mais x2 sobre 2, que no caso 634 mais 478 sobre 2, que é igual a 556 kgf vezes metro. E para as lajes 2 e 4, temos que o X adotado é o 905 mais 656 sobre 2, que dá 780 kgf vezes metro. Portanto, para as lajes que tiveram seus momentos negativos diminuídos, tem-se a compensação dos momentos positivos por meio da equação. O MX o M adotado, que é igual a M inicial mais 0,3 vezes o X inicial menos o X adotado. Substituindo os valores, temos
102 mais 0,3 vezes 634 menos 556. Temos o valor de mx de 125 kgf vezes metro. Para my, o m adotado é o m inicial mais 0,3 vezes x inicial menos x adotado. Substituindo os valores, temos 509 mais 0,3 vezes 905 menos 780, que dá 546 kgf vezes metro. Para os cálculos de armadura na direção x, seguimos a seguinte fórmula. Dados que FYD para CA50, o aço CA50, tem esse valor de 4,348 kgf por metro cúbico, para o aço CA60, 5,217 kgf por metro cúbico, um FCK dotado de 30 MPa. O FC para calcular é 0,85 vezes FCK sobre o coeficiente de ponderação da resistência do concreto, que vale 1,4. Portanto, encontrado um FC de 182,14. Substituindo os valores na fórmula, nós temos aquele momento de 125 vezes 100 vezes 1,4, que é o coeficiente de ponderamento da resistência do concreto, sobre o FC, que é 182,14, vezes o B, que vale 100, vezes 7,5 ao quadrado, tendo o valor de 0,0171, sendo o MD o momento do cálculo. Ao analisar K' para calcular AS1 e AS2, consideramos o sistema. Para o K menor ou igual a KL, o K' é igual a K.